Salve, salve comunidade, tudo bem? Espero que sim. No dia de hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar sobre o tema bem ambiental. Talvez no direito, de maneira clássica, vocês ainda não tenham escutado essa expressão bem ambiental. Porque o direito tradicional, ele invariavelmente, ele trabalha com a lógica de bem público ou bem privado. O Código Civil de 2002, lá no artigo 98 e 99, por exclusão, inclusive, vai disciplinar o que vem a ser bem públicos, que pertencem justamente a um ente público, seja da União, Estado, Distrito Federal ou município, ou um bem privado. É só de maneira interpretar de maneira sistêmica o artigo 98 combinado com o artigo 99, que a gente compreende que aquilo que é pertencente a um ente da federação, seja da União, Estado, Distrito Federal ou municípios, é público, todo o resto é privado. Historicamente também, quando nós falamos em bem, a lógica civilista tradicional, romana, vai estabelecer que bem é aquele que tem um valor. É um bem, uma coisa que é útil, e que é útil, que tem um valor, e esse valor, invariavelmente, ele é a partir de uma perspectiva monetária. Pode ser um valor simbólico também, afetivo, mas, invariavelmente, na lógica civilista, de maneira tradicional, é um valor monetário, é cifrão. Quando eu falo para vocês aqui que nós vamos discutir um bem ambiental, é preciso a gente ter um pouco de flexibilidade mental para justamente romper essa lógica tradicional do direito. O direito, por excelência, é limitado a partir das lógicas da condição estrutural do próprio capital que nós vivemos, de uma sociedade capitalista. Portanto, quando nós falamos aqui em bem ambiental, é preciso, e é um desafio que a gente vai ter nessa aula de hoje, é justamente tentar compreender como esse bem que é público, ele pode ser um bem ambiental, e como que um bem que é privado também pode ser um bem ambiental. Então, o bem ambiental no nosso debate é uma terceira categoria que engloba tanto o bem público como o bem privado. Aí você me pergunta, mas como assim, professor? Pegue aí na Constituição de vocês, só para dar um exemplo inicial. Vamos lá. Pegue aí, artigo 20 da Constituição da República de 1988. Estabelece, são bens da União. São bens da União. Portanto, no artigo 20, quando fala são bens da União, estabelece que é um bem público. Se você pegar mais à frente também, no artigo 26, fala lá, são bens do Estado. Vai aparecer também lá um rol. É claro que nesse momento a gente não vai falar de todas, mas eu gostaria de dar um exemplo para vocês, que é a questão da água, recursos hídricos. A água é um bem público. Antigamente, quando nós tínhamos lá na década de 30 o chamado Código de Águas, nós tínhamos água pública e água privada. Nós tínhamos águas que é federal, água estadual, água municipal e água de particulares. Antigamente, inclusive, a gente via muita gente, inclusive na zona rural, brigando por causa de água, literalmente. Hoje em dia a gente briga também, mas aí a gente vai retomar mais à frente por que a gente briga hoje em dia. Antigamente era literalmente pela propriedade da água. Então, se aquele rio passa na minha propriedade, se a nascente, inclusive, é na minha propriedade, eu posso, por exemplo, ou poderia fazer uma barragem, uma represa, e falar, vocês que têm as suas propriedades a jusante, abaixo aí do rio, que se virem, porque a água me pertence. Essa visão de propriedade da água, ela não existe mais. Por quê? Porque justamente a Constituição, lá no artigo 20, vai estabelecer que a água é um bem público. A água é um bem público. O desdobramento da água enquanto bem público, anotem, é a Lei 9433 de 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos. A 9433 de 97, inclusive no artigo 1º, inciso 1º,
a primeira coisa que ela disciplina é justamente reforçar o que a Constituição estabelece, que a água é um bem público. E nos incisos seguintes vai falar que a água é um bem econômico limitado, não é ilimitado, e aí segue. Por que isso é importante para a gente? Algumas situações no nosso cotidiano, no desdobramento prático da nossa vida, inclusive a gente não percebe que a gente paga ou deveria pagar pela água. A água, que nesse caso é um bem público. A água é um bem público, mas que nesse debate nosso aqui, eu queria desafiá-las a apresentar de maneira insurgente que a água, que é um bem público, é também, pela sua importância, um bem ambiental. Vou dar um exemplo. Na Bahia, nós temos uma concessionária, que é a Embasa. A água que chega aqui na Bahia, a gente não paga atualmente pelo valor da água em si. A gente paga pela distribuição e pelo tratamento. No entanto, a Lei 9433 de 97, lá no artigo 12, combinado com o artigo 20, estabelece o que a gente chama de outorga onerosa. Significa que a Embasa, na sua captação de água, ou insumo de processo produtivo, mas nesse momento aqui, captação de água, ela deveria pagar para o poder público, porque ela não é a proprietária, por mais que ela seja hoje uma sociedade de economia mista, mas ela não é a proprietária da água. Em tese, ela deveria repassar esse valor da água para a gente, em um valor, é claro, pequeno. Alguns comitês de bacias hidrográficas já no Brasil já cobram pelo valor da água, que é o instrumento, né? O artigo 1º diz que a forma como você vai administrar a água é através da bacia hidrográfica. Então, foi necessário, na perspectiva de gestão, você constituir um comitê de bacia hidrográfica. Paraíba do Sul já cobra pela água, Rio São Francisco em algumas situações. Pois bem, a Embasa ainda não faz isso porque ainda há um debate, inclusive aqui na nossa região, no Congresso Nacional também, sobre quais são as situações efetivas de cobrança de água. Insumo de processo produtivo. E aí é claro que entra aí nesse debate da dificuldade de você regulamentar a matéria. Você que está aí do outro lado dessa tela nos ouvindo, eu não estou vendo vocês, a grande parte aqui, de repente vocês abriram, hoje está um dia quente aqui em Vitória da Conquista, mas de repente você está em Jiquié, que é sempre quente, Tapetinga também, e aí nessa aula maravilhosa que nós começamos aí, inclusive com Gilberto Gil, você teve vontade de abrir uma cerveja. Eu não, viva a cerveja. Eu não sei se vocês sabiam que para produzir uma cerveja se faz necessário no processo produtivo para produzir 1 litro de cerveja, em média 7 litros de água. Significa que é um insumo do processo produtivo. Então, a cerveja que você está tomando, ela não pertence, em tese, à indústria que está aí no rótulo, porque inicialmente ela é um bem público. Só que, mais uma vez, ainda sistematicamente no Brasil, a gente não tem ainda efetivamente essa cobrança pelo valor da água. Então, a água é um bem público. No entanto, ela é um bem público, mas a gente apresenta ela como um bem ambiental. Por que ela é um bem ambiental? Para a gente iniciar, a gente está introduzindo o debate. Ela tem uma importância para além da questão econômica. Para além do que a cervejaria vai pagar, para além do que uma empresa rural vai pagar a questão da captação da água para irrigação, a água tem uma importância muito grande para a subsistência humana. Não à toa, a 9433 de 97, lá no seu artigo 1º, e tem desdobramento em outros artigos, fala: em situação de escassez, a prioridade será a matar a sede das pessoas e dos animais, que na lei vai chamar de dessedentação. Matar a sede das pessoas e dos animais. Em situação de escassez de água, não é produzir cerveja. Por mais que a gente goste de cerveja. Nesse caso, a prioridade vai ser o consumo humano
e matar a sede dos animais. Eu não sei se vocês se lembram, em 2015 para 2016, na região sudeste, mais especificamente São Paulo, houve um verdadeiro colapso do sistema hídrico. São Paulo, inclusive, com as represas de abastecimento chegando no chamado volume morto. Eu me lembro de uma imagem, não sai da minha cabeça, que foi um carro-pipa chegando em uma cidade do interior de São Paulo, a cidade era Itu, eu nunca me esqueço disso, com água para abastecimento humano escoltada pela polícia militar, porque as pessoas estavam desesperadas para ter aquela água. E eu tenho minhas dúvidas, inclusive as pesquisas sinalizam nesse sentido, que as empresas, inclusive ali do Vale do Paraíba, do chamado Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul, não sofreram restrição no processo de água. Aqui na Bahia, gente, no oeste da Bahia, há 2, 3 anos atrás, joguem aí no Google, nós sabemos que o oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, toda aquela região ali é a chamada região de produção agrícola na Bahia, mais antigo também aqui na Chapada Diamantina. E nós tivemos, passou aí, inclusive, em algumas emissoras, um conflito envolvendo pequenos produtores e grandes produtores. E qual foi a razão? Água. Os grandes produtores de irrigação, fruta para exportação, uva, manga, eles tinham autorização do poder público, portanto, eles tinham outorga para fazer a captação da água, mas o que eles faziam, gente? Para vocês verem que o capital não tem afeto. Eles faziam uma captação acima do limite estabelecido do que eles tinham. E o que acontecia? Justamente as pequenas propriedades que estavam mais abaixo no rio não conseguiam fazer a captação porque não sobrava água. E um belo dia, o que aconteceu? Os pequenos produtores chegaram e adentraram. Alguns preferem invadiram, eu prefiro adentraram aquela fazenda, algumas fazendas, e colocaram fogo nas bombas de captação da água, porque, inclusive, aquela bomba, aquela propriedade estava na ilegalidade, portanto, um ato de insurgência para quem pratica ilegalidade. E aí é preciso a gente compreender que a água, para além da questão de insumo de processo produtivo, ela tem uma razão maior, que é matar a nossa sede e dos outros animais, animais humanos e não humanos. Na internet também rola, pode colocar aí o representante da Nestlé, o grande representante aí, mundial, cosmopolita, ele defendendo em um pequeno vídeo que a água seja privatizada, literalmente. Ou você tem condições de pagar pela água, ou você não bebe a água. A gente sabe que hoje, sobretudo água subterrânea, água mineral, para ficar mais claro para aqueles que estão nos ouvindo, é só pregar aí uma água mineral. Eu espero que você não tenha uma garrafa de água mineral na sua casa, que você tenha uma garrafa que você reutilize, mas se porventura você ainda tiver, é só olhar lá no rótulo, você vai perceber que aquela água, ela é uma concessão. Então, tem lá Departamento Nacional de Produção de Propriedade Mineral, que já mudou, hoje é uma outra autarquia, mas tem a mesma competência. Portanto, aquela empresa, seja ela qual for o nome que está lá no rótulo, ela não é proprietária daquela água. Ela recebeu uma autorização, uma concessão, portanto, uma autorização para fazer a exploração daquela água, que é uma água, em tese, pública. Pois bem, a mesma coisa acontece com o chamado bem privado. Mais à frente a gente vai discutir o que estabelece o Código Florestal. Então, nós temos lá no artigo 12 da Lei 12.651 de 2012, que é o nosso Código Florestal. Muita gente ainda usa a nomenclatura Novo Código Florestal. Olha, gente, não cabe mais. A gente está em 2020, 8 anos depois. A matéria foi judicializada, foi ao STF. O STF, sobre relatoria, inclusive, do ministro Barroso, o STF declarou que o Código Florestal ele é constitucional, porque o Ministério Público Federal ingressou com 4 ações e chegou no STF,
a decisão majoritária foi que o Código Florestal de 2012 ele era constitucional. Portanto, pacífica a matéria, e a gente mais à frente em outra aula vai discutir o Código Florestal. Mas no nosso debate aqui, no dia de hoje, é importante ao menos a gente trazer um instrumento do Código Florestal, que é a chamada reserva legal. Mais à frente eu trouxe aqui um mapinha para vocês, um desenho. Mas só para iniciar o debate. A reserva legal, ela é um imóvel rural, está no artigo 12 da Lei 12.651 de 2012. Ela é você tem um imóvel rural, você que está nos ouvindo, que é um latifundiário, uma latifundiária. Se você tem um imóvel rural, em tese, você tem que reservar uma parte desse imóvel para a chamada reserva legal. Significa o quê? Que essa área ela tem que prestar a proteção da fauna, da flora, fluxo higiênico e aos recursos hídricos. Significa que aquela propriedade, aquele imóvel rural, vai ter uma limitação de uso. Vai ter uma limitação de uso. Você fala assim, mas espera aí, professor, mas ele é um bem privado? É um bem privado. A propriedade continua sendo um imóvel rural. Se eu estiver passando ali em uma avenida, ou melhor, em uma estrada vicinal, e eu avisto lá um pé de goiaba, né? Tem gente que gosta de subir no pé na goiabeira. Eu posso entrar nessa propriedade para pegar uma goiaba? Não, não pode. Minha esposa está até falando se é Chico Bento. Pode ser Chico Bento também. Valéria, que minha companheira, minha esposa, lembrando do grande Chico Bento, fez parte aí da minha infância, da dela também, da infância de muita gente. Viva aí os quadrinhos de Maurício de Souza. Pois bem, vamos imaginar que aquela goiabeira está em uma reserva legal, porque hoje, inclusive, o Código Florestal anteriormente não permitia, mas atualmente possibilita que você tenha árvores frutíferas. E aí você está lá, olha que goiaba linda e maravilhosa, vou entrar para pegar uma goiaba. Pode? Não pode. Ela continua sendo um imóvel rural, tem uma limitação, que é a reserva legal, mas essa reserva legal, pela importância que ela tem, de proteção da fauna, da flora, dos recursos hídricos, ela seria o quê? Um bem ambiental. Então, você vai ter um bem público que pode ser um bem ambiental, há uma sobreposição pela importância, a água. Você tem um bem privado que pode ser um bem ambiental, há uma sobreposição pela importância, a reserva legal. Portanto, o bem ambiental ele é uma terceira categoria que contempla as duas categorias clássicas. E aí eu gostaria de trazer algumas coisas, uns slides para vocês. Então, vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês, gente? Vocês poderiam me dar o retorno aí no áudio? Tá sim, professor. Ótimo, beleza pura. Então, vamos lá. Meio ambiente como bem jurídico. Então, vai ser necessário, inclusive, a gente resgatar a nossa queridíssima 6938 de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente, que lá no artigo 3º, inciso 1º, vai, inclusive, trazer o conceito de meio ambiente. Então, nós temos na 6938 de 81, no artigo 3º, inciso 1º, que meio ambiente, em síntese, são as condições físicas, químicas e biológicas que regem a vida em todas as suas formas. É necessário também a gente trazer nosso queridíssimo artigo 225 da Constituição da República de 1988, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Olha só, parece poema, mas não é. É bonito, parece poema, mas não é lei. E ela vai ter esse alcance que eu ouso dizer insurgente, revolucionário, numa perspectiva de transformar esse modelo extremamente fechado do direito civil e do próprio direito público. Pois bem,
Como eu falei, o que é bem? Para o direito clássico, bem são coisas úteis e raras, suscetíveis de apropriação e que contêm um valor econômico, invariavelmente. Como eu falei, pode ter um valor sentimental, a questão da indenização moral, que aí não é de nosso debate, pode, mas invariavelmente é cifrão, é valor econômico. Enfoque na patrimonialidade como essência do conceito. Então, quando eu falei para vocês do Código de Águas da década de 30, foi para deixar isso claro. Naquele momento, a questão era a quem pertence a água, e não a importância da água. A quem pertence a água é clássico, é um processo tradicional de classificar. Hoje, para além do bem público e privado, a questão é para que serve? A quem serve? E é esse o nosso desafio na atual conjuntura. Conceito mais atual: toda a utilidade física ou ideal que seja objeto de um direito subjetivo. Então, como eu falei, a questão afetiva, você não tem nem como estabelecer que a minha moral, por exemplo, é um bem que não pode ser mensurado. É arbitrário, é bem verdade. Hoje aí, inclusive nos tribunais superiores, tem alguns juízes que já tentam estabelecer um padrão, 5 mil, 10 mil reais, mas hoje é tanto a questão objetiva, tanto a questão da coisa, a caneca, como uma questão subjetiva. Então, o próprio conceito de bem ambiental, ele vai pela linha da subjetividade. Então, quando eu falo assim, aqui em Vitória da Conquista, nós temos vários parques, mas o parque mais importante é o Parque Municipal da Serra do Periperi. Parque é uma unidade de conservação de proteção integral. Nós temos uma lei, vamos estudar isso em outra aula, que é a Lei 9985 de 2000, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós temos 12 categorias. Primeiro, que esse sistema divide-se em duas formas: de proteção integral, nós temos 5 categorias, e de uso sustentável, nós temos 7. Na de proteção integral, que nós temos 5, nós temos a modalidade parque. O parque, ele tem um objetivo, que é justamente a atividade de turismo, de educação ambiental, mas ele não admite, por exemplo, a moradia. Então, quando nós temos ocupações irregulares, é necessário, pela concepção tradicional, a gente vai fazer esse debate mais à frente, eu tenho minhas restrições, essa concepção, que é uma concepção norte-americana, de concepção de parque, veio lá do parque de Yellowstone. Eu tenho minhas divergências quanto a esse conceito, mas não é nosso debate de hoje, fica para a próxima. Mas a legislação diz, em parque é proteção integral. Portanto, não admite que pessoas morem dentro do parque. Qual é a concepção em tese da lei? Que esse parque, ele tem uma importância para todas as pessoas da cidade. Independente de você morar próximo ou não, independente de você visitar ou não, ele é o que a gente chama de bem difuso. O que significa bem difuso? Que inclusive está lá o conceito no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Interessante isso, né? A lei é um detalhe interessante, né? A Lei de Ação Civil Pública, que regulamentou inicialmente a matéria de tratamento de bens difusos e coletivos, que é a Lei 7347 de 85, de 1985, não conceitua o que é bem difuso coletivo. E aí foi necessário, mais à frente, o Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 81, trazer isso. Mas aqui, só rapidamente, o bem difuso é aquele que tem um alto grau de indeterminabilidade. Você não consegue determinar a quem pertence o bem, por exemplo. Portanto, ele é um bem difuso. E o bem ambiental, classicamente, de maneira clássica, ele é, clássica, insurgente, que eu diga, ele é um bem difuso. Enfoque na tutela jurídica dos direitos subjetivos. Então, como a gente já falou, a 6938 de 81 é fundamental. Então, lá o artigo 3º, inciso 1º, a ipsiliteris, eu falei de maneira de uma síntese, mas conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, é o artigo 3º, inciso 1º. Aqui na Bahia, é importante a gente começar a contextualizar o debate, porque a gente tem
Há uma legislação estadual e também uma legislação municipal. Temos um código municipal em Vitória da Conquista, e a gente tem que analisar se Jequié, Itapetinga, as cidades das regiões, e aí você que está em outra cidade pode fazer essa pesquisa. Inclusive, a Lei 3.858 de 80, que é a antiga, um pouco mais à frente eu coloco a nova, que é a Política Estadual do Meio Ambiente, diz que meio ambiente é tudo que envolve e condiciona o homem, visão antropocêntrica, como a gente já debateu, deveria ser todos os seres vivos. Então, a gente precisa avançar ainda em várias legislações aqui na visão antropocêntrica. A gente tem que ter uma perspectiva mais biocêntrica, constituindo o seu mundo e dar suporte material para a sua vida biopsicossocial. A atual lei, a 7.799 de 2001, diz o seguinte, já orientada, inclusive, pela 6938 de 81, porque a anterior era de 80, a anterior à lei nacional. Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, social, econômica e culturais que permitem, abrigam e regem a vida em todas as suas formas, praticamente uma reprodução. Há alguns autores, por isso fiz questão de trazer para vocês aqui, até para apresentar a divergência, que faz uma divisão de meio ambiente. Fala em meio ambiente natural, meio ambiente físico, meio ambiente do trabalho, e aí vai. Um clássico, tem um respeito muito grande por ele, apesar de ser divergente, que é o professor da PUC de São Paulo, Celso Pacheco Fiorillo. Se você pegar qualquer manual dele de direito ambiental, ele ainda vai trabalhar essa lógica. Outros doutrinadores também. Eu respeito, mas eu entendo que meio ambiente é meio ambiente. No entanto, para efeitos apenas didáticos, eu reproduzo aqui a questão desse conceito, apresentando minha divergência a quem trabalha nessa perspectiva. Meio ambiente natural, recursos naturais como o ar e a atmosfera, o clima, o solo, o subsolo, as águas interiores e costeiras, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, a paisagem, a fauna e a flora. Eu tenho, inclusive, se houver tempo na aula de hoje, uma segunda apresentação, que eu trouxe até algumas fotinhas aí, alguns slides diferentes para a gente mostrar essas questões aí para vocês, que vocês estudam em direito internacional, mas eu gostaria mesmo que en passant, mesmo que rapidamente trazer aqui para vocês. Meio ambiente cultural, recursos artificiais, como o conjunto das edificações e dos equipamentos públicos, então a própria questão do tombamento que você tem de casarões, Vitória da Conquista não tem casas tombadas pelo IFAM ou pelo IPAC, são os dois institutos, um estadual e outro federal, mas na nossa capital, o Centro Histórico de Salvador, ele é todo tombado, inclusive como patrimônio internacional pela Unesco. Recursos culturais, como patrimônio histórico, artístico, arqueológico e turístico, meio ambiente do trabalho. Aliás, Conquista, eu falo conjunto, mas Conquista tem uma casa na Praça Barão do Rio Branco, visitem lá. No período anterior da pandemia, eu levava meus alunos para fazer um tour ali pelo centro de Vitória da Conquista, e tem uma casa ali, a casa de Dona Zaza, que a casa é tombada pelo IPAC. Então, bem de uso comum do povo, como a gente já falou inicialmente na introdução, o Código Civil vai nos apresentar pistas para a gente, de certa forma, definir bem público e, por exclusão, também chegar à conclusão do que venha a ser bem privado. Está lá no artigo 99, são bens públicos. Os de uso comum do povo, tais como os rios, mares, estradas, ruas e praças. Sua utilização não se submete a qualquer tipo de discriminação ou ordem especial de fruição, que é a questão de uso. Alguns autores, inclusive, chegam a falar que esse conceito de uso comum do povo, ele é um conceito que dificulta a própria proteção dos chamados bem públicos. Eu acho isso uma visão tão conservadora, porque parece que você tem que ter um proprietário, ainda na classificação do direito romano. Então, uma praça pública. Então, vamos imaginar a chamada Praça da Juventude aqui em Vitória da Conquista. Ela pertence à municipalidade. Não, ela pertence ao povo. O povo é que tem um endereçamento, o povo que tem um pertencimento àquele bem, que é de uso comum. E muita gente acha que bem de uso comum, alguns doutrinadores equivocados, ultrapassados, ainda trabalham, porque não deixa claro que é um bem público pertencente a um ente, você não consegue proteger. Isso é verdade.
bem de uso comum do povo, conforme o artigo 225, é numa visão mesmo de recuperar, inclusive, essa perspectiva coletiva, difusa, no caso aqui do meio ambiente, de uso desses espaços. O meio ambiente, visto na Constituição e na legislação infraconstitucional, é visto como um bem corpóreo que tem valor enquanto universalidade. Então, a gente vê isso em várias legislações. Eu falei da água, mas a Política Nacional de Crimes Ambientais, né, a Lei 9.605 de 1998, vai no mesmo sentido. Então, por que eu vou proteger a fauna? Ela é importante para equilíbrio de todo o sistema. Então, numa perspectiva universal. Por que eu vou proteger a flora? Então, a questão da Amazônia Legal, que está aí na agenda nacional e internacional, é a perspectiva universal. Inclusive, o Código Florestal, a reserva legal, o tratamento na Amazônia Legal, na área de floresta, a gente vai chegar lá, é diferente em outras regiões. Na Amazônia Legal, na área de floresta, a proteção da reserva legal é de 80%. Então, se eu tenho um imóvel rural na Amazônia Legal, que vai pegar praticamente 12 estados ali do norte do país, e um pedaço do Maranhão que está no Nordeste, pedaço de estados também ali do Centro-Oeste, ali em área de floresta, se eu tenho um imóvel rural, 80% é reserva legal, portanto, uma limitação de uso. Suas manifestações materiais são suscetíveis de apropriação pública ou privada. Como eu falei aí nesse debate, o bem ambiental ele extrapola essa questão. Então, ecologicamente equilibrado é um direito humano fundamental, direito difuso, como eu já falei, transindividual, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Como eu falei, o Parque Municipal da Serra do Periperi está lá o conceito no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Então, as características, indeterminação do sujeito, indivisibilidade do objeto, não tenho como dividir o parque, não tenho como endereçar o parque, e o vínculo fático que liga os sujeitos entre si. Então, a importância do parque. Gente, a importância do Parque Municipal da Serra do Periperi, uma faixa de cerca de 15 quilômetros, que praticamente cruza a cidade de Vitória da Conquista, e que tem no seu entorno, inclusive, aliás, dentro dele, uma reserva extrativista, que é o Poço Escuro. Um remanescente de Mata Atlântica, 17 hectares de remanescente de Mata Atlântica, porque Conquista é a área de transição entre Caatinga, entre Mata Atlântica e Caatinga, não à toa, Conquista está na Lei de Mata Atlântica, que é uma lei de 2011. Como direito de quarta geração, se caracteriza por sua natureza de solidariedade intergeracional. Vocês já estudaram direitos humanos, para quem não estudou, em regra, alguns autores trabalham a evolução dos direitos humanos, inclusive em gerações ou dimensões. Então, você vai ter a primeira geração ou a primeira dimensão, que é aquele momento da transição do chamado Estado absolutista para o Estado liberal. Então, ali no século XI, XII, XIII, XIV, chegando a XV, você tinha um modelo de Estado que a gente conhece como chamado Estado absolutista, que tinha uma relação muito clara com a monarquia, um Estado central, uma relação muito forte com a Igreja, no caso a Igreja Católica, legitimando o rei, dizendo inclusive que ele era protegido do Deus, uma relação metafísica, e a relação de sucerania e vassalagem, que é o modelo feudal. Portanto, a independência, inclusive, de territórios naquele Estado. Então, cada feudo tinha sua organização política, econômica, social, por exemplo, tinha sua moeda. Naquele momento, só rapidamente, nós vamos ter um quarto elemento aí, que é a chamada burguesia, né? Sempre lembro de Cazuza, está ali, inclusive, o disco dele, o vinil, chamado Ideologia. A burguesia fede, mas não é essa burguesia, não. Estamos falando aqui da burguesia enquanto categoria histórica, que lá no século XI para o século XII patrocinou o movimento da Universidade de Bolonha, chamado Direito Erudito, para subverter a ordem e estabelecer um novo modelo. A gênese do chamado Estado liberal está aí no século XIII, quando a burguesia literalmente pagou
para você criar um novo modelo de pensamento. E aí você faz uma retomada, inclusive, do pensamento romano, que vai ter a codificação, vocês que adoram um código civil, que quem criou, na verdade, não foi os romanos, quem criou a perspectiva civilista foram os gregos, mas o grego tinha uma tradição da oralidade. Os romanos, aí, Justiniano, sabidão que só, foi lá, chupinhou, né, pegou todo o conhecimento e falou, vamos sistematizar isso aí, a codificação. Isso lá no período romano, que aqui agora, no século XIII, vai ser retomado numa perspectiva de submeter uma codificação para romper, inclusive, a relação da monarquia. Pois bem, conseguiu fazer isso aí? Não. Né? Mas lá no século XVI para o século XVI, XVII e XVIII, transição aí, com as chamadas revoluções gloriosas, primeiro com Bill of Rights, lá na Inglaterra, em 1600, por volta de 1600, quando vai estabelecer essa perspectiva dos direitos individuais, mas com a Revolução Francesa e com a própria Revolução Americana, nós temos a instituição, e depois com a Constituição Francesa e com a Constituição Americana, o chamado primeira geração ou primeira dimensão dos direitos, chamado direitos civis e políticos. Você fala assim, como lembrar disso, professor? É só fazer uma relação com o artigo 5º da Constituição, fácil. Você vai lembrar que a primeira geração, a primeira dimensão dos direitos, chamados direitos civis e políticos, é o nosso artigo 5º atual. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, foi isso que a burguesia pediu lá, porque não tinha no Estado da propriedade, inclusive, pertencia ao sistema feudal, à monarquia, e o burguês falou, eu quero a propriedade, eu quero a liberdade. É claro que havia outros direitos, naquele momento, é claro que existe. Quando a gente lê a obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, ou lê a obra Germinal, de Émile Zola, a gente vai perceber que na égide ali da Revolução Industrial, 1800, você já tinha uma demanda por uma jornada justa de trabalho. Então, você tinha mulheres, crianças que trabalhavam, homens também, 16 horas por dia, recebendo um pequeno salário, que, inclusive, historicamente, vinha em função do pagamento que acontecia em forma de sal mesmo. Então, você vai ter esses direitos já ali para você legitimar, e o que a burguesia falou, por isso que Cassius está correto, falou, não, que isso, a gente não vai legitimar esses direitos agora não, deixa para mais para frente. Pois bem, como o Estado ele se transforma invariavelmente pelos processos revolucionários, a história nos mostra, assim, revoluções e surgências. Nós tivemos, em 1910, a Revolução Mexicana, depois, mais à frente, em 1914, a Revolução Bolchevique, que vai estabelecer, iniciar o processo de a segunda dimensão ou segunda geração dos direitos, chamados direitos sociais e econômicos. Então, você vai ter, de novo, a Constituição do México, de 1917, a própria criação da Organização Internacional do Trabalho, em 1918, em 1919, a Constituição de Weimar, como queiram, na Alemanha, que vai inaugurar os chamados direitos econômicos e de trabalhos, que a nossa Constituição de 34, a varguista, vai recepcionar. E volto mais uma vez, como é que eu faço para lembrar isso? É só relacionar os direitos econômicos, sociais, da segunda geração, da segunda dimensão, com o artigo 6º da nossa Constituição. Vai lá dizer, um pouquinho do artigo 7º também, né, porque é um desdobramento do artigo 6º. São direitos sociais, o artigo 6º da Constituição de 1988. Vai aparecer lá saúde, educação, moradia, por força de uma emenda constitucional, a emenda 26 de 2000, vai aparecer transporte público, por força de outra emenda constitucional, vai aparecer previdência, trabalho, tudo isso lá aparece no artigo 6º, no caso de trabalho, há um desdobramento no artigo 7º. E o direito ambiental, ele vai aparecer justamente nessa transição da terceira geração para a quarta geração. O pós-guerra, a criação da ONU,
em 1945, a própria criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48. Depois, em 66, nós vamos ter 2 pactos, no âmbito da ONU também, um pacto de direitos civis e políticos e o pacto de direitos econômicos, só que a gente vivia a verdadeira Guerra Fria, então Estados Unidos se alinhou e países, né, a um pacto, foi direitos civis e políticos, inclusive o Brasil. O Brasil, historicamente, é submisso aos Estados Unidos, e a outros países seguindo aí a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se alinharam aos pactos de direitos econômicos, sociais e culturais. Depois, em 72, nós tivemos a Conferência de Estocolmo, que aí vai concretizar, de fato, essa terceira para a quarta gerações, a terceira para a quarta geração, que é justamente o direito ao meio ambiente e ecologicamente equilibrado. Já tem gente aí defendendo a quinta geração, seria justamente a questão da biotecnologia. Eu me lembro do filme Matrix, da Gattaca, Blade Runner. Inclusive, o primeiro artigo de iniciação científica, lá nos idos de 1900 e batatinha, eu escrevi sobre Blade Runner. Professor? Oi. Como o senhor deu uma pausa aí, para não atrapalhar o raciocínio do senhor. Fale aí. Agora, há quem... Está tendo... Oi? Há quem diga, há quem defenda que não é mais gerações, é dimensões, o senhor não é desse não, né? Porque a ideia de geração dá a ideia de superação e os direitos humanos, no caso, eles vão ganhando em vez de estar superando. É só essa... Mas eu acho que essa é mais de nomenclatura mesmo, ou seria uma ideia? Mas eu acho que eu estava usando as duas. No início, inclusive, eu falei isso. Tem gente que usa dimensão, tem gente que usa geração. Né? Porque a geração... Quem foi? Só porque eu não vejo vocês aqui. A pergunta foi de quem? Joab. É Moab? Joab. É porque é uma questão meramente semântica. Geração, em tese, quem critica, fala que geração tem essa ruptura. Primeira geração, acabou. Segunda geração, acabou. Terceira geração e tal. E a dimensão, não, ele vai incorporar. Então, a segunda dimensão incorpora a primeira, a terceira incorpora a segunda, a primeira, a quarta incorpora, e aí sucessivamente. A solução para esse problema e para a grande maioria dos nossos problemas, não só com dimensão ou geração, não só no direito, é ter o dado da historicidade. É sempre pensar que a vida, ela tem a perspectiva histórica. A história é fundamental para a gente compreender a realidade dos fatos. Então, a partir da perspectiva de história, a gente vai perceber que é um processo de acréscimo mesmo. Invariavelmente, eu gosto de determinar e deixar claro que esse processo de transição, ele necessariamente não é mediado pelo Estado. Isso tem que ficar muito claro. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português, que ele, inclusive, vai colocar isso, que tem muita gente que atrela a constituição de direitos, nessa perspectiva de Estado democrático de direito, a uma perspectiva do Estado, e não necessariamente. Tem alguns autores, inclusive, cuidado com professores de manual, cuidado com professores de cursinho, porque isso é muito perigoso quando você vai simplificar o debate. Por exemplo, primeira geração, primeira dimensão, são os direitos que são reivindicados contra o Estado. O Estado absolutista anteriormente, então, primeira dimensão, primeira geração, são os direitos que são reivindicados contra o Estado. Mas você tem que entender todo o processo histórico. A segunda dimensão, ou segunda geração, são os direitos propiciados pelo Estado. Não, peraí. Para o Estado estabelecer um processo contra, houve uma insurgência, houve processos revolucionários. Para o Estado propiciar, houve processos de insurgência, houve processos revolucionários. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando você atrela e simplifica o debate. Então, para mim, dimensão ou geração, pouco importa. A questão é você ter a perspectiva histórica, processual, que nada cai do céu. Vamos lá. Então, já para ir fechando aqui essa primeira parte, então, uma síntese ao bem público, como eu falei, aparece lá no artigo 20 e 26
da Constituição da República de 88 e no artigo 99 do Código Civil de 2000. E o bem privado aparece no artigo 98, por exclusão também do Código Civil, que não é público, é privado. Então, o bem ambiental, ele aí vai justamente extrapolar numa perspectiva tanto no bem público como no bem privado, que eu já falei que é um bem difuso, e aí eu gostaria de trazer para vocês, que eu já citei, as fotos do artigo 12 da Lei 12.651 do 12, a chamada reserva legal. Então, gente, aí aparece um imóvel rural, artigo 12 da Lei 12.651. Isso é importante. Você tem aqui a casa, vamos partir dessa premissa, né? Ao centro aqui a casa, você tem aqui alguns silos, você tem um rio, né? E você tem uma lagoa. Então, tem muita gente, é um debate que ainda a gente tem que fazer, porque o Código Florestal anterior, que é a Lei 4771 de 1965, ela disciplinava a situação de APP. O Código Florestal atual também disciplina. Está lá no artigo 4º, área de preservação permanente. Anteriormente estava no artigo 2º. O que eu estou querendo dizer para vocês, só para a gente clarear, só para a gente deixar mais evidente esse debate aqui. A área de preservação permanente, ela tem várias modalidades. Na Lei 12.651, de 2012, aparece lá no artigo 4º. A primeira, uma das mais importantes, é a chamada APP, área de preservação permanente. Então, por exemplo, se você tem um rio, então prestem atenção aí na figura, no desenho, um rio, um córrego com largura de até 10 metros, é a primeira medida, ele vai ter que obedecer necessariamente 30 metros de APP em cada lado. E essa APP ela vai aumentando. Quando a gente discutir Código Florestal, eu explico detalhadamente isso. É só para a gente ilustrar. Então, um córrego, um rio que tem até 10 metros, 30 metros de cada lado. Um córrego que tem de 10 a 50, 50 metros de cada lado. E aí vai aumentando. O Código Florestal de 65 dizia, inclusive, que você não poderia contabilizar para efeitos da reserva legal a APP. O Código Florestal atual, vigente, ele não deixa isso muito claro e a gente vai fazer esse debate mais à frente. Mas o que eu queria dizer para vocês aqui? Então, no meu imóvel rural, há um percentual que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, de 80, 35 e 20, dependendo da localização do imóvel rural no Brasil. Mas vamos imaginar que esse imóvel rural fique aqui em Vitória da Conquista, na região Nordeste. Então, esse imóvel rural, obrigatoriamente, tem que ter uma reserva legal de 20%. Significa que esse imóvel rural que está aqui, essa propriedade toda que está na figura, ela vai ter que destinar uma área a título de reserva legal. Essa área que justamente está aqui com a setinha, com as árvores aqui, ela passa a ser um bem público porque o proprietário tem uma limitação? Não. Continua sendo um bem privado. Mas essa reserva legal, pela sua importância de proteção da flora, no caso aqui da flora, mas também da fauna, porque vai aumentar a proteção de animais, a própria proteção dos recursos hídricos, ela vai ter uma importância muito grande, portanto, ele é um bem ambiental. Há uma sobreposição, é isso que eu estou querendo deixar claro para você. Há uma sobreposição. No caso, o bem ambiental é uma terceira categoria, entre aspas, imaginária, em função da importância. Você continua tendo bem público, ótimo, mas a água é um bem público, mas ele é um bem ambiental pela sua importância. Bem privado continua, mas é um bem ambiental em função da sua importância. Então, aqui, ali era um desenho, então aqui a foto, então você tem aqui plantação, sei lá o que é isso aqui, né? De repente é soja, cebola, batata, você tem uma plantação aqui e você tem a título de reserva legal áreas aqui que não podem ser retiradas. Continua sendo imóvel rural com limitação de uso. Então, o Código Florestal ele vai estabelecer um processo de gradação. Então, na chamada Amazônia Legal, como eu falei, aqui está um mapa, não sei se vocês conseguem aí, o Código Florestal define
a Amazônia Legal vai pegar justamente Acre, Amazônia, Roraima, Rondônia, Pará, uma parte do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul, nessa área aqui, que é chamada área de floresta, 80% de um imóvel rural localizado ali, ele tem que ser destinado à reserva legal. Depois, quando a gente discutir Código Florestal, a gente vai perceber que o Código Florestal vigente, ele deu uma maneirada, ele falou que em algumas situações pode baixar para 50%, mas deixa para Código Florestal, que inclusive isso foi objeto da ação do Ministério Público Federal. 35%, é só acompanhar aqui no mapinha, é a chamada área de transição, né? Amazônia Cerrado, por exemplo, para você proteger o bioma da floresta, baixa para 35%. E depois, o resto do país todo, então, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Então, Nordeste, excluindo parte do Maranhão, Sudeste e Sul, é 20%. Então, tudo isso aí vai ter uma limitação de uso no tocante ao imóvel rural. Então, só para fechar, Penélope, eu gostaria de fechar essa parte, trazer aí esse desenho para dialogar com a fala dessa semana ou da semana passada do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, porque o Conselho Nacional da Amazônia, coordenado pelo seu vice Mourão, fez uma avaliação que, para combater o processo de grilagem de terra, que é incentivado, inclusive, pelo próprio presidente, processo de queimada, de retirada de madeira, que é incentivada pelo próprio presidente da República, a solução, uma do Conselho Nacional da Amazônia, é fazer o processo de expropriação. O que significa isso, gente? O artigo 5º da Constituição, que a gente já falou aqui na aula de hoje, não sei se vocês se lembram, o caput, na parte final diz que é garantido o direito de propriedade. Eu não sei se vocês viram que o Twitter do presidente, tanto o presidente daqui como o presidente dos Estados Unidos gosta de governar pelo Twitter. O de lá já perdeu, o daqui a pouco, né? 2022 se avizinha aí. E ele colocou o Twitter falando que isso era inconcebível, que a propriedade brasileira era sagrada. É um ignorante na acepção da palavra mesmo, porque a legislação não diz isso. A Constituição não diz isso, o Código Civil não diz isso. Por quê? Porque o artigo 5º caput diz lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer brasileiro, e no final apresenta a propriedade. Ótimo. Prestem atenção, acompanhem aí quem tiver com a Constituição, o inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Olha só, não contente em falar na propriedade no artigo 5º, reforçou de novo no próprio artigo 5º, no inciso 22. Mas um pouco mais abaixo, no inciso 23, diz que a propriedade deverá atender à função social. Você me pergunta, que função social é essa? É só a gente ir lá, no caso do imóvel rural, no artigo 186 da própria Constituição. Diz lá no artigo 2º que um imóvel que não é produtivo, que não respeita o meio ambiente, que não respeita as relações de trabalho, deverá ser desapropriado. No caso aí, o que a gente chama de desapropriação-sanção, ele é punido e ele vai receber com títulos da dívida agrária. Ele não recebe em dinheiro, porque o imóvel está sendo ilegal. Tem um civilista francês, joguem aí no Google agora, eu gosto muito desse rapaz, parece que ele está vivo até hoje, chamado Léon Duguit. Léon Duguit. Léon mesmo como Léon Duguit, é francês, né? D-U-G-G aí de gato, U-I-T. Léon Duguit, ele escreve uma coisa muito interessante. Ele fala que o direito não pode proteger privilégios. E o conceito de propriedade, ele diz que a propriedade ela tem que ser produtiva, respeitar o meio ambiente e as relações de trabalho. Se ela não faz isso, a propriedade é ilegal. Ela é contra a lei. Portanto, ela sofre as sanções da lei. No caso, a desapropriação-sanção, ele vai ter um perdimento. É uma mutação do direito, que antes você tinha a propriedade e agora você não pode mais. É uma desapropriação-sanção, porque não é uma indenização. Por que eu digo que é uma desapropriação-sanção? Porque no próprio artigo 5º
Mais abaixo, no inciso 24, diz da desapropriação por interesse social, utilidade pública ou necessidade. Então, vamos imaginar que a União, o Estado, o município quer construir uma avenida que vai passar na sua casa, no seu imóvel rural, e ele é produtivo, você respeita as relações de trabalho e o meio ambiente. Não pode ser uma sanção. Nesse caso, vai ter uma desapropriação prévia, justa e em dinheiro. Então, há duas formas de desapropriação. Aqui não é sanção, porque você está ok, e a desapropriação quando ela é sanção. O imóvel rural, no artigo 186 da Constituição, um desdobramento, a gente tem lá na Lei 4.504 de 64, que é o chamado Estatuto da Terra, e a Lei de Reforma Agrária, que é a Lei 9.629 de 93, que lá no nono semestre a gente vai debater. E no caso de área urbana, é o artigo 182 da Constituição da República de 1988 e a Lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade. Portanto, a Constituição já disse que a propriedade não é sagrada. Alguém avise aí para o presidente que a Constituição já fala isso, que não existe propriedade sagrada no Brasil. Não só. Infralegal, o Código Civil vigente, que é o de 2002, fala isso também, gente. Nós tínhamos um código que é de 16, que lá no artigo 524, sigam aí, falava de fato que quem tem uma propriedade tem o direito de usar, fruir, abusar da propriedade da maneira que bem entender. Uma cópia do Código Napoleônico de 1804. Pois bem, o Código Civil atual de 2002 não fala em direito, fala em faculdade. Direito é uma coisa, faculdade é outra, portanto, é uma relativização. O próprio parágrafo 1º fala claramente que a propriedade deverá obedecer à função socioambiental, portanto, à proteção. E mais, gente, estamos falando de desapropriação, no caso, a proposta do Conselho Nacional da Amazônia, né? O Mourão ficou todo, não foi bem assim, realmente, tal, coitado, né? Coitado entre aspas, né? Que é a expropriação. Porque desapropriação é quando você é indenizado, seja em dinheiro, quando não é sanção, ou seja em títulos da dívida agrária, no caso de imóvel rural, ou títulos da dívida pública, no caso de imóvel urbano. Só que a defesa é de expropriação, que significa o quê? Você perde a terra sem indenização nenhuma. É tchau. Só que a nossa Constituição já defende isso, mais à frente, artigo 241, inclusive sob força também de uma emenda, que tem plantação de psicotrópicos, já perde a propriedade. Mais recentemente, em 2015, nós tivemos uma alteração por força de emenda, que quem é identificado com trabalho escravo também é expropriado. Não é um processo de indenização, é um processo de expropriação. Então, a reserva legal, o desenho aí é para dialogar com essa fala imprudente do atual presidente genocida, que diz aí, reserva legal, propriedade privada, também tem que proteger. Aí está lá o rapazinho, né, com a motosserra, 2 cabeças de gado, diz ele que é produtivo, a terra é minha, eu faço o que eu quiser. Aí a árvore está dizendo lá para ele, não é assim não, existem regras. Não existem regras, gente. Não é bem assim não. A árvore, na sua sabedoria, a flora já está ali com o dedinho insurgente, dizendo que não é bem assim não, mesmo sendo uma propriedade particular, porque a reserva legal é um bem ambiental. Só para fechar, eu gostaria de passar um desdobramento aqui. O Joab falou ali, macete bom esse de correlação de gerações. Joab, professor bom não dá macete, dá dica. Então, isso não é um macete, é uma dica. Professor crítico, né? Professor crítico, dizendo que eu sou bom. Eu sou crítico. Só para fechar, gente, para dar mais uma clareza aí bem público, que não é uma matéria feita nesse debate aqui de direito ambiental, vocês vão ver melhor em direito internacional público,
lá no nono semestre, mas eu gostaria de passar mesmo que de maneira rapidamente algumas situações práticas de bem público. Então, chamados terrenos de marinha, por força do decreto 9.760, de 46, são as faixas de terra localizadas até 33 metros para dentro do território, a partir de uma linha imaginária chamada linha do pré-amar médio, medida no ano de 1831, bastante atual, que é determinada pela Secretaria do Patrimônio da União, chamada SPU. Os terrenos de marinha são definidos, portanto, somente nos locais onde sofre ou sob influência de marés. Essa questão de terrenos de marinha aqui em Salvador também, na região Nordeste, só para dar um exemplo, foi um embate muito grande há um tempo atrás em função das barracas. Eu não sei se vocês têm lembrança disso. Salvador tinha como prática ter barraca fixa na praia. Então, teve uma ação muito grande do Serviço de Proteção de Patrimônio da União, junto com o Ministério Público Federal, para que houvesse a retirada no litoral baiano todinho, isso acontece no Nordeste como inteiro, determinando justamente que aquilo não era um bem privado, passível de apropriação, e aí foi efetivamente removido os barraqueiros das praias Salvador, Lauro de Freitas, inclusive num processo de enfrentamento socioambiental muito grande. Terrenos de marinha, continuando aí, os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagos, até onde se faça sentir a influência das marés, os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das marés. Então, coloquei só um desenho aí, só para ilustrar, está aqui no início, aqui na parte direita, a linha do pré-amar médio, está aqui, então você vai ter a força das marés. Eu não sei se vocês estão vendo aqui na praia, estou eu aqui, minha companheira, minha esposa Valéria, tomando um sol, né? Você tem aqui a avenida, o calçadão, e você tem aqui os prédios. Então, veja aqui o traçado imaginário, aqui, e vai até o calçadão aqui, o traçado imaginário, né? Que é justamente o que não pode, o que é bem público. Então, essa área toda aqui não pode ser apropriada de maneira privada. Mas ele é um bem ambiental, não à toa eu e Valéria estamos aí tomando banho de sol e de mar, porque ele é um bem ambiental. O mar, a praia, ele tem uma importância muito grande para a sociabilidade, para a própria questão subjetiva das pessoas, a própria relação, inclusive, religiosa, em muitos casos, de você fazer uma oferenda ambientalmente responsável para Iemanjá, salve Iemanjá. Então, percebam que essa é a perspectiva de você compreender que aqui, pela lógica que a gente está trabalhando, não é concebível, não é permitido que você coloque aí uma barraca fixa. O que acontece hoje nas praias de Salvador é que você pode levar sua cadeira, seu sombreiro, e houve uma mediação, um caminho do meio, que foi possibilitar que ambulantes pudessem ofertar o aluguel de cadeira, o aluguel de mesa, e aí vender cerveja, água, coco, mas não é, ou não deveria ser algo fixo, né? Terrenos reservados ou marginais, aí Código de Águas também, a lei de uso e parcelamento do solo também vai trabalhar isso, a lei federal, que é a lei 6766 de 79, que vai falar que aquela área perto de uma rodovia, geralmente 15 metros de cada lado, também seria bem público. É um debate que a gente faz lá em agrário urbanístico, inclusive porque o artigo 183 da Constituição de 88 diz claramente que bem público não pode ser suscetível de uso capião, que é aquela situação que você já está depois de um tempo, no caso aqui que eu estou debatendo, 5 anos sem oposição e não tem um móvel, você poderia usucapi para si. O artigo 183 diz que bem público é insuscetível, ele não pode ser usucapido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem uma decisão, que é uma das poucas. Nós tivemos lá trabalhadores do Departamento de Estradas e Rodagens que moravam em alojamentos próximos à rodovia, né, literalmente ao lado, e depois de um tempo entraram com ação de uso capião, porque já tinha moradia instalada, fizeram uma pequena vila de trabalhadores, e o Tribunal de Justiça
autorizou o uso capião, mas a decisão majoritária, inclusive do STJ, não é nesse sentido, é que continua bem público, não pode ser uso capido. Então, terrenos reservados ou marginais são faixas de terras marginais a rio navegáveis, lagos e canais públicos que têm largura de cerca de 15 metros, a contar de uma linha imaginária chamada limite médio das enchentes ordinárias. Acesso por concessão de direito real de uso, a gente debate isso mais à frente, em outras disciplinas, a titularidade dos terrenos marginais segue a titularidade do rio onde estão situados. Então, mais um desenho aí para vocês. A linha está aqui, né? O riozinho está aí, o rio imaginário, Joabe aqui com a canoa fazendo aqui uma pescaria, e a gente vai ter a linha aqui, as linhas imaginárias, para justamente a gente calcular aí os terrenos marginais de 15 metros. Então, a gente calcula o terreno marginal de 15 metros a partir da linha média aqui, para justamente quando o rio tiver numa situação de enchente, você, inclusive, não ter uma casa, alguma atividade aqui que não possa ser invadida pela água. Então, isso é importante, você fazer esse distanciamento. Principais diferenças entre terrenos de marinhas e terrenos marginais, a principal diferença entre os terrenos de marinha e os terrenos marginais é a influência das marés. Assim, quando se tratar de trecho de rio ou lagoa, onde se faça sentir a influência da maré, deverão ser demarcados terrenos de marinha. Do contrário, serão demarcados terrenos marginais. Então, a distância, né, 33 e 15 metros, o terreno marginal sempre vai ser menor, o terreno de marinha vai ser sempre maior. Terreno de marinha, 33, terreno marginal, 15 metros. Alguns bens públicos também, as ilhas formadas nos rios, mares e lagos estão dentro das terras públicas em geral. As ilhas fluviais, situadas em rios, e as ilhas lacustres, situadas em lagos, estão divididas entre União e Estados. Então, artigo 20, combinado com o artigo 26 da Constituição da República de 88, o que não é da União é dos Estados. Em regra, hoje não existe, inclusive, a perspectiva de domínio de água, de você trabalhar. Houve um veto. A Política Nacional de Recursos Hídricos, a 9433 de 97, disciplinava águas municipais, mas houve um veto a essa matéria. Em tese, hoje, a gente só tem águas federais e águas estaduais. São considerados bens federais quando o rio ou lago estiverem situados na zona limítrofe com outros países. Aos estados pertencem as demais ilhas, chamadas ilhas interiores. As ilhas marítimas estão classificadas em oceânicas e costeiras. As ilhas oceânicas estão localizadas em alto mar, afastado da costa. As ilhas costeiras estão localizadas próximas ao continente, situadas no mar territorial, faixa de 12 milhas marítimas de largura. Em regra, as ilhas marítimas pertencem à União, com exceção das áreas situadas no interior dessas ilhas, sob domínio dos estados, federal e municípios ou particulares, mas a regra é da União. Estados-membros, portanto, não têm domínio dessas ilhas marítimas, embora possam possuir terrenos em seu interior. Aí é só mais uma ilustração aí, quando a gente vai pegar aí para deixar claro o debate. Territórios indígenas também, dialogando na perspectiva da recuperação da ancestralidade, o artigo 231 e 232 da Constituição deixa evidente o direito da população indígena para a questão de demarcação de terras indígenas. Há um debate, inclusive, no STF, que a gente precisa acompanhar, que é a questão do marco temporal. Eu espero, em outra aula ainda, fazer um debate com vocês, mas é preciso a gente ter clareza que a perspectiva da ancestralidade é fundamental. Então, o marco temporal é um risco muito grande para que você possa, inclusive, atrapalhar essa recuperação sistêmica que a gente vinha fazendo no Brasil de reconhecimento das terras indígenas, que nós sabemos a população originária passou por um verdadeiro etnocídio, um verdadeiro genocídio. Quando portugueses e espanhóis chegaram aqui, a gente sabe que a gente tinha no mínimo 2 milhões de pessoas aqui que passaram por esse processo. E um marco temporal
quer estabelecer que só seja efetivamente terra indígena quem estava efetivamente em 1988 na ocupação das suas terras. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque você tem populações originárias que estão no processo de recuperação de identidade, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse debate. Faixa de fronteira, a Lei 6634 de 79, as terras devolutas que se encontram na faixa de fronteira pertencem à União. Entretanto, é bom ressaltar que existem restrições quanto ao uso de solo dessas áreas, numa faixa de 150 quilômetros, sendo critérios a cargo do Conselho de Defesa Nacional. A várzea, aí já fechando, várzeas são áreas localizadas ao longo de rios, com ciclos anuais marcados por períodos de cheias e vazantes. São terrenos que periodicamente ficam alagados durante a enchente do rio e descobertos com a vazante, inclusive lá no Pantanal Mato Grossense, essa seca que nós vivemos, teve um problema justamente nessa questão da vazão da água, período de seca e de cheia. Contudo, não existe um conceito de várzea, só para quem é boleiro aí sabe que os campos de várzea, descrito em lei. Adota-se, então, como base o conceito de leito maior, trazido pela Resolução 004 de 85 do CONAMA, que a gente já estudou, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ainda existe, mesmo com a diminuição de 93 para 23 conselheiros, e mesmo tendo o etnocida Ricardo Salles sendo presidente do CONAMA, o CONAMA ainda continua aí, e a ministra Rosa Weber, inclusive, reformou no caso da retirada, da supressão da resolução 301, 302, que inclusive trata aqui de APP, que a gente vai discutir lá no Código Florestal. Trazido pela resolução, calha alargada ao maior de um rio ocupado nos períodos anuais de cheia, que vale dizer que a várzea pode ser considerada como o próprio rio. A várzea pode ser propriedade do governo federal ou estadual, dependendo da titularidade, como a gente já debateu. E aí a última coisa, só para mostrar para vocês, a várzea, período aí que é mais vazio, mas depois a gente tem que ter clareza que com a cheia o rio vai aumentar. Então, o período de cheia, aqui do lado esquerdo, tem uma linha aqui imaginária que vai estabelecer o tamanho real do rio no período de cheia. Não à toa, no nosso desenho aí, nós temos as casas suspensas. Nós temos casas, mas as casas são suspensas, porque no período de cheia é necessário que a casa esteja numa situação mais elevada, 2, 3, 4 metros acima do leito do rio. Aí uma foto, efetivamente, de uma casa próximo a uma várzea. E aí, para terminar, terminar mesmo e abrir para vocês, para as dúvidas, eu gostaria de concluir com Camila Pitanga. Eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho seu clima estável. Em minhas florestas existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram. Mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo, vocês cortam uma das minhas árvores. Enchem de sujeira os meus rios. Colocam fogo. E eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água. Menos cores. Menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo.
Então tá aí. A Amazônia é um bem ambiental. A Amazônia, o debate que a gente faz é justamente a importância que ela tem de maneira cosmopolita. Então é preciso a gente ter uma sensibilidade intergeracional. Nosso artigo 225 fala isso na parte final, para as presentes e futuras gerações. Então, o bem ambiental ele vai justamente possibilitar que a gente tenha essa clareza de visão intergeracional. Está aberto, gente. Vocês podem fazer pergunta no chat, aqui também no microfone. Abre o microfone de vocês, a câmera, se vocês quiserem, e aí está aberto para alguma questão relacionada a bem ambiental e temas correlatos. Nada? Tudo tranquilo? Está superado a matéria? Digam aí no chat. Por mim tá ok, professor. Você vai disponibilizar esse material também? Também vou postar esse material no nosso canal do YouTube, vou mandar por e-mail e também no Classroom, cada um a seu tempo aí. Mas vou disponibilizar todo o material, inclusive os slides. Então tá ótimo. Mais alguém, gente? Alguma manifestação? Juliana, vamos aí para o chat. Juliana tá ótimo também. Vamos aí, manifestações para a gente... Tá tudo certo? Digam aí no chat aí, para que a gente possa finalizar. Matheus Prado, tudo certo? Por mim tá tranquilo também, professor. Pronto, Ana também disse que está tudo tranquilo. Professor, o que você achou das atividades de polifonia? Por mim também, professor. Olha, Ana, eu estou adorando as atividades de polifonia, a turma está de parabéns, as que inclusive amanhã eu vou postar algumas também, e o desafio é justamente esse, gente, a avaliação ela tem que ser processual, a avaliação, quando você pega uma música de Lenine, A Cidade, e você relaciona com um filme como Medianeiras e a Lei, o artigo 2º, inciso 1º, 2º, 3º e 4º do Estatuto da Cidade, você possibilita uma avaliação muito mais criativa, muito mais crítica, e o desafio nesse momento de pandemia, inclusive, que é você dialogar com outras pessoas para além da universidade. Então, quando eu vejo um cartaz afixado na frente da casa, que você vê claramente que é a porta da casa, porque tem um número lá da casa da pessoa, você percebe por mais que vá ficar lá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, eu até recomendo colocar um banquinho na porta, pegar um isopor de picolé, nesse momento está bastante quente, ficar tomando lá, e até dialogando com quem passa na rua, né? Paulo Leminski, que vai falar que a rua é a parte mais importante da cidade. A partir do momento que eu vi aí esse material, olha só que dedicação do grupo de vocês, né? Então, Ana Badaró, Gabriela, Felipe, Gabriel, Samei e João fizeram um folder, né, sobre a cidade para quem, desenvolvimento urbano nas zonas das cidades. Então, você vai ter aqui a Zona 1, Zona 2, com fotos, e mais foram para a rua. Tem um vídeo aí nas redes sociais deles, fazer entrega do material. Então, a possibilidade de você levar a universidade para a comunidade. Esse é um desafio muito grande que a universidade tem. A universidade ainda é extremamente elitizada. Então, você tem que ter condições. Então, eu reputo, estou gostando muito. Hoje é quarta-feira. Temos até sexta aí. Quem não conseguir até sexta pode fazer até sábado, mas a gente fazer um mutirão aí de energia positiva para que a gente possa fazer isso. Então, eu estendi também o Fórum 1, eu percebi que algumas pessoas não fizeram. Inclusive, vou passar para vocês a situação no sábado, aí eu vou avaliar de maneira final. Então, essa quebra
e você atribuir a um fórum 2 pontos, a outra atividade 3 pontos, ela vai tirar essa carga uma prova tradicional. Então, e uma prova que interessa, é interessante, é importante, mas no momento de pandemia, inclusive, é uma situação que não dialoga muito com a realidade que nós vivemos. Então, eu estou gostando muito, muito feliz com a criatividade, com a dedicação, com o carinho de vocês, com a responsabilidade, com a atividade. Eu espero que até sexta-feira a gente consiga contemplar todos os grupos e aqueles que não fizeram o fórum, o faça justamente para que a gente possa contemplar uma avaliação processual. É um desafio muito grande na universidade, eu sei. Tem muita gente que gosta de uma prova tradicional, pura e simplesmente. E eu acho que a universidade, o ensino superior, ela tem que ter essa preocupação de ter modalidades distintas. E aí você vai ter teóricos da educação de matizes totalmente distintos, desde o Paulo Freire, que é o nosso grande Paulo Freire, padroeiro da nossa educação, a Philippe Perrenot, que vai estabelecer que o processo avaliativo, a relação de avaliação de ensino-aprendizagem, ela tem que ser processual. Então, eu não acredito em sistema estanque, pontual, fragmentado. Então, mais uma vez, como eu parabenizei vocês pela prova da primeira unidade, pela dedicação, pela forma como foi construída, pelo fórum também, ótimos textos, agora também na atividade 1. Então, continuar aí, temos até sexta-feira para finalizar essa etapa, para depois fazer a prova da segunda unidade, da forma que nós combinamos. Tá bom, gente? Se não há mais nenhuma dúvida, obrigado pela presença e pela paciência, e até a próxima aula. Na terça-feira que vem, a gente se encontra novamente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, Ana. Boa noite. Tchau, João Pedro, Heloísa, boa noite, até a próxima. Tchau, professor. Boa noite. Boa Tchau, noite. Felipe. Boa noite, Gabriela. Ana. Até Boa a noite, próxima. professor. Boa noite, Samai, Alisson, Jorge Walter. Juliana. Eu que agradeço. Até a próxima.